Enquanto você continuar preso a essa velha forma de pensar, não tem jeito. Não vai conseguir viver de fato um tempo próspero, um tempo abundante. Que Deus te abençoe. Estamos hoje fazendo a nossa última oração da manhã de 2025. Hoje é dia 31. Já vou orar com você e por você, para que você viva um 2026 abençoado. Só que antes eu quero que você preste muita atenção nessa direção, porque ela pode, de fato, determinar se você em 2026 viverá ou não a virada de Deus em teus caminhos. Eu sei que você, de repente, pode sair desse vídeo, pode dar seu stop, parar de me ouvir, mas se fizer isso, eu não tenho dúvida, vai entrar em 2026 do mesmo jeito que entrou em 2025, carregando medo, repetindo ciclos, vivendo no automático e os seus sonhos não sairão do papel. Sabe, muita gente, no comecinho de cada ano, faz 1000 planos, né? Só que durante o ano as coisas não saem do lugar. Muita gente ora, jejua, crê, mas sai ano, entra ano e as coisas para ela não mudam. Por quê? Porque ela continua pensando pequeno, esperando migalha, aceitando o mínimo. O céu libera, mas o pensamento limitado segura. E sabe o que é mais sério? Deus ele quer te levantar, só que a tua mente ainda está ajoelhada no medo. Deus está pronto para derramar vinho novo sobre você, abrir portas, liberar favor que você nunca viu. Só que odre velho não aguenta vinho novo. Escuta essa direção. Já coloca para mim aqui o seu nome, para eu apresentar a Deus isso. Jesus disse assim, você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Naquele tempo, odres, que é o lugar que você coloca vinho, eram feitos de couro. Quando ficavam velhos, o couro ficava duro, rígido. Se você colocasse vinho novo ali, o vinho fermentava, expandia e o odre arrebentava. Isso é como se Jesus estivesse dizendo assim, você não pode ter uma vida nova com uma mente velha. Se você acha que já chegou no seu limite, então de fato chegou. Se você acha que o problema é grande demais, então ele realmente é. Se você acha que nunca vai encontrar a pessoa certa, provavelmente não vai. Entenda, não é que Deus não tenha bênção, favor, crescimento. É que o seu odre está velho. Você precisa adotar uma nova mentalidade. Escreve para mim aqui, nos comentários. Eu quero ter uma nova mentalidade. Escreve. Isso. Você não quer, neste novo ano, viver milagres? Então comece a crer maior, a sonhar maior, a esperar maior. Você não é limitado pelas suas circunstâncias. Um toque do favor de Deus te lança à frente. Olha, Deus pegou o Davi, um menino pastor de uma família simples, e o fez rei. Ele deu um filho a Abrão e Sara quando eles já tinham quase 100 anos. Ele também tem coisas no seu futuro que vão te deixar de boca aberta. Paulo disse assim em Efésios, nas eras que hão de vir, veremos a grandeza excedente do favor de Deus. E eu creio que este novo ano que está para começar será o tempo que Paulo anunciou. Agora, a pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte, será que o seu odre está te impedindo? Será que o seu odre, ou seja, a sua mente, está te impedindo de receber esse vinho novo? Um pensamento limitado está impedindo de Deus derramar a plenitude do que Ele tem preparado para você? Em Atos 3, havia um homem que era aleijado desde que nasceu. Toda manhã as pessoas o carregavam até a porta do templo para ele pedir esmola. Fazia isso há anos. Tudo que ele conhecia era acordar, ir ao templo e pedir dinheiro às pessoas. Ele estava preso a uma rotina negativa, só levando a vida, no piloto automático, sem esperar que nada mudasse. E, de certa forma, ele tinha uma desculpa. Eu sou aleijado, eu estou em desvantagem, eu não recebi o que as outras pessoas receberam. Quando alguém passava, ele erguia o copinho, você tem um trocadinho? Me ajuda. De vez em quando alguém jogava ali algumas moedas. Aí passava outra pessoa e a mesma coisa. Ele erguia o copinho, sacudia as moedas. Por favor, uma ajuda. Aquele copo era a vida dele.
Aquele copo era como ele sobrevivia. O dia inteiro, centenas de vezes, enquanto as pessoas entravam no templo, ele nem precisava pensar. Estava no automático. Só estendia o copo e pedia. Um dia, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. Quando passaram pelo portão, lá estava esse homem, como ele sempre fazia. Ele então ergueu o copinho e pediu uma esmolinha, umas moedinhas. A maioria das pessoas só passava e não dava atenção, mas Pedro parou e olhou para ele. O homem olhou para cima, achando que ia receber uma esmola. Mas Pedro disse, prata e ouro eu não tenho. Era como se ele estivesse dizendo, baixa esse copo, porque o que Deus vai fazer não cabe dentro dele. Olha, eu imagino que no começo o homem ficou meio decepcionado até, né? Ué, por que você parou então, cara? Por que você me deu esperança? Não vai fazer nada por mim. Aí Pedro então continuou, dinheiro eu não tenho para te dar, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Pedro não pediu permissão para ele. Não disse, você quer tentar andar? Eu acho que talvez você tenha sido curado. Não. Ele pegou o homem pela mão direita e puxou-lhe para cima. Eu consigo até imaginar o copo caindo no chão, as poucas moedinhas ali se espalhando. Ele não entendia o que estava acontecendo. Isso nunca tinha acontecido. Ninguém nunca tinha declarado fé sobre ele. Ninguém nunca tinha dito para ele que ele podia andar. O velho odre dele, o jeito de pensar dele, deveria estar dizendo algo como, esse homem, Pedro, está mandando eu levantar? Será que ele não sabe que eu sou aleijado? Ele não sabe que eu sou limitado por esse copo? Que minha rotina é pedir? Que eu estou preso nisso? Eu estou em desvantagem? Por que ele está mandando eu fazer uma coisa que eu não consigo? Enquanto ele ainda estava pensando, tentando entender, Pedro puxou ele para cima. Na hora, as pernas dele foram curadas, ossos, tornozelos ficaram fortes. Ele não acreditou. Começou a andar, depois saiu correndo, pulando, dançando, agradecendo a Deus. Olha, é muito significativo que ele precisou largar o copo antes de receber o milagre. Ele estava esperando só algumas moedas, mas Deus tinha uma bênção, onde ele nunca mais precisaria daquele copo. Ele estava pensando, quem sabe eu consigo aqui algum trocadinho suficiente para comprar uma muleta nova? Mas Deus estava pensando, eu tenho um par de pernas novas para você. Eu vou fazer algo que você nunca viu. Eu vou te mostrar um favor muito além. Aleluia. Quantos de nós, assim como esse homem, também tem o nosso copo? Talvez a gente não seja aleijado, não esteja pedindo esmola, mas a gente está preso numa rotina negativa, numa vida empacada, sem esperar que as coisas mudem. Passamos por tantas decepções, por retrocessos, né? E aí a gente baixa a expectativa, diminui o sonho, enfraquece a esperança, a gente deixa o que não deu certo virar desculpa para se conformar onde está. E Deus hoje está dizendo para você, ei, larga esse copo. As bênçãos que eu tenho para você não cabem dentro de um copo. Aleluia. Oh, Deus, que forte. Enquanto você mantiver, ouça meu irmão, ouça minha irmã, uma mentalidade de copo, você vai ficar sentado na porta achando que está preso, à mercê dos outros, esperando que alguém te dê uma chance. Você não precisa de pessoas. Sim, Deus usa pessoas, mas pessoas não são a sua fonte. Então, pare de olhar para o seu primo, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pastor e comece a olhar para Deus. Pessoas são limitadas, Deus é ilimitado. Pessoas podem te dar um jeitinho, um alívio de momento, mas Deus pode te tirar de aleijado para andar, de tomar emprestado para emprestar, do vício para a liberdade, da doença para a saúde, da falta para a abundância. Pedro pegou o homem pelo braço e o puxou para cima. Se ele não tivesse forçado o homem a levantar, aquele homem nunca teria andado. Ele nunca teria visto o milagre se ficasse sentado pensando, esse copinho tá bom. Pelo menos eu estou aqui sobrevivendo. Eu nunca vou andar. Eu nasci assim. Não. Escuta, Deus me enviou hoje aqui para te puxar para cima. Para de dar desculpas, para de inventar razões para dizer que você não pode ter sucesso, que não pode se sarar, que não pode viver livre, que não pode prosperar, que não pode casar, que não pode ir para um novo nível. Larga esse copo. Você não foi criado para viver de moedinha em moedinha, só sobrevivendo, só aguentando.
O que Deus vai fazer na tua vida agora em 2026 não cabe no copo. Você pode ser limitado, mas Deus é ilimitado. Olha, e eu profetizo que Ele está prestes a fazer algo que você nunca viu. Amém? A Bíblia diz, Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos que você não conseguirá conter. Esse copo não consegue conter as bênçãos, o favor, a cura que são seus. A razão de Pedro ter dito para aquele homem largar o copo e que ele não tinha prata nem ouro é para nos mostrar que uma mentalidade de copo te impede de viver a plenitude do que Deus tem preparado. Responda, não é o seu jeito de pensar que está limitando a tua vida? Eu nasci assim, vai ser sempre assim, é impossível, improvável, não tem jeito. Esquece, as coisas nunca vão mudar. Para, deixa aqui quieto, Fábio. Eu nasci para sofrer, para viver sempre pobre. Ei! Você está perdendo assim o favor de Deus, a cura, novos relacionamentos. Está segurando um copinho por quê? Esperando um trocadinho? Quando Deus quer te mostrar a grandeza excedente do favor dele, por favor, não entre nesse novo ano com expectativas baixas. Tenha uma visão maior. Levante a tua esperança, você precisa dar permissão para Deus te abençoar. Sabia disso? Às vezes, deixa eu falar algo. Às vezes, pessoas da nossa família são boas, né? Elas querem o melhor para a gente. Mas mesmo assim, elas vão tentar nos convencer a segurar o copo. Sabia? É que elas viveram segurando o copo a vida inteira. Elas foram limitadas, aceitaram a mediocridade. Mas se isso for o teu caso, você precisa bater o pé e dizer, não, obrigado, esse copo não é para mim. Eu não vou diminuir meus sonhos para combinar com o ambiente onde estou. Eu não vou deixar a forma como eu fui criado ditar os limites da minha vida. Eu não vou baixar as minhas expectativas para o que eu acho que vai acontecer. Não. Deus, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu sei que o Senhor tem um grande plano para a minha vida. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, tire os limites da sua mente. Quem foi que disse que você não pode fazer algo grande? Quem disse que você não pode abrir seu próprio negócio? Quem disse que você não pode sarar? Quem disse que você não pode ir onde ninguém da sua família já foi? Quem disse que você não pode ter sua casa própria, teu carro, ser uma pessoa independente financeiramente? Quem disse que você não pode ser mãe? Quem disse que você não pode realizar o teu sonho? Ei, Deus hoje está te chamando para ser um marcador de caminho. Uma pessoa que faz diferença, que quebra barreiras. Você não precisa desse copo, então para de ficar olhando para o que você perdeu, para o que você não tem. As probabilidades podem estar contra você, mas o Deus Altíssimo é por você. E Ele está soprando na sua direção, respirando em sua direção no exato instante. Você não está sozinho. Você e Deus são maioria. Nada consegue se levantar contra Ele. O que Ele determinou para a sua vida vai se cumprir. Então, entre nesse exato instante em concordância com Ele. Tudo que Ele precisa para trabalhar é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você não precisa ter uma fé assim gigante. Não, só um pouquinho de fé. Repete então comigo. Deus, eu creio que o Senhor pode me levar onde eu sozinho não consigo ir. Repete. Eu creio que eu estou prestes a ver a grandeza do teu favor em minha vida. Diga assim, Deus, eu creio que o Senhor pode abrir portas que mudarão por completo a minha realidade. Deus, eu creio que posso ser uma pessoa próspera, tão próspera, a ponto de ter até para emprestar. Diga, eu creio que 2026 será o ano para eu viver milagres. Ei, quando a sua visão é limitada, a sua vida será limitada. É impressionante o que acontece quando você se livra do seu copo. Quando você amplia a sua visão, quando você crê grande, quando você ora orações ousadas, quando você sonha sonhos grandes. Deus, disse ele nos Salmos, abra bem a sua boca e eu a encherei. Você está pedindo moedinhas quando você ora para sobreviver?
enquanto Deus quer te dar pernas novas para você correr? Então, por que não se livra hoje desse copo? Você não é limitado pelo lugar onde você foi criado, onde mora, nem pelo que não deu certo. Se isso fosse impedir o seu propósito, Deus não teria permitido. Isso é um teste. Você vai se conformar então com o copo? Vai viver com a mentalidade limitada? Ali em 2 Reis tem a história de uma viúva. O marido dela morreu. Ela ficou sem dinheiro para pagar as contas. Agora, os credores estavam indo até a casa dela, levar os filhos dela como pagamento. Tudo que ela tinha de valor era um pequeno pote de azeite. O profeta Eliseu passou por lá e disse para ela ir até os vizinhos e pegar emprestado o máximo de vasilhas vazias que conseguisse. Ele disse especificamente, não pegue poucas, pegue o máximo que você puder. Ela saiu e ajuntou talvez uma dúzia de vasilhas e voltou. Eliseu disse para ela pegar aquele pouquinho de azeite que tinha e derramar em duas vasilhas. E derramar em uma das vasilhas vazias. Aquilo não fazia sentido, mas ela fez. Ela encheu a primeira vasilha, depois outra e outra. O azeite só parou de fluir quando ela terminou de encher todas as vasilhas. Aleluia! Ela saiu, vendeu o azeite e teve mais do que o suficiente para pagar as dívidas. A frase-chave dessa história é: não pegue poucas. Ela é que determinou quanto azeite ia ter. O azeite só parou quando não havia mais vasilhas. Por isso Deus disse, não pegue poucas. Se ela tivesse pegado o dobro de vasilhas, teria tido o dobro de azeite. E se ela tivesse dito, Eliseu, eu tenho apenas esse copinho aqui, vamos usar só ele? Ela teria tido apenas um copo de azeite. Deus estava nos mostrando esse princípio. Se você abrir bem a sua boca, ele vai encher. Ele tem um suprimento ilimitado, mas muitas vezes, por causa das decepções, demoras, coisas que não deram certo, nós diluímos os nossos sonhos, baixamos as expectativas. Não estamos esticando a fé, crendo por coisas grandes, crendo para sarar. Ei, Deus tem um azeite, mas nós não temos as vasilhas. E Ele está dizendo para você o mesmo que Ele disse para aquela mulher. Não pegue poucas, não se diminua, não viva com mentalidade de copo. Eu nunca vou sair das dívidas. Oh Deus, me dê o necessário apenas para pagar as minhas contas. A minha família nunca vai se entender, a gente nunca vai ter uma casa, a gente nunca vai conseguir, Senhor, sair dessa situação. Por favor, faça orações ousadas. Deus vai encher as vasilhas que você trouxer para Ele. Não é falta de suprimento, não. No céu não há escassez, é problema de capacidade. Você está colocando limites no que Deus quer fazer na tua vida. Você está focando só no que acha que pode acontecer dentro de uma razão, de uma lógica. Mas Deus não segue lógicas. Escuta, o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele controla o universo. Ele abre o mar vermelho. Ele faz água sair de uma rocha. Ele alimentou multidões com 2 peixes. Então, não baseie as suas vasilhas no que você consegue fazer. Quando você se livra desse copo, Deus abre as janelas do céu. Olha, você ainda não viu, nem ouviu, nem imaginou o que Ele tem preparado. Então, não deixe a mentalidade limitada te impedir de viver a vida abundante que já é a sua. Foi isso também que aconteceu com os israelitas. Deus tirou eles da escravidão, os livrou do faraó. Ele os levou na direção da terra prometida. Mas eles reclamavam, eram negativos. Não achavam que iam conseguir e acabaram rodando, dando voltas na montanha por 40 anos. Eles ficaram condicionados no jeito de pensar a não esperar nada de bom. Ficaram presos numa rotina. A gente está trancado aqui. A gente vai sempre lutar, sempre passar falta, sempre ter esse sofrimento. Antes de entrar na terra prometida, Deus precisou mudar a mentalidade deles. Ele disse ali em Deuteronômio, vocês já rodearam essa montanha há tempo demais. Ele anunciou que eles estavam prestes a sair daquele ciclo, que Ele ia fazer algo novo, que eles não iam apenas sonhar com a terra prometida, eles iam viver na terra prometida. É significativo que Deus não simplesmente colocou eles lá dentro. Não foi só uma surpresa, Ele precisou fazer eles mudarem a mente, levantarem a esperança, saírem daquela mentalidade de copo e pegarem uma visão então de abundância, de favor, de vitória. Talvez você que me ouve tenha lutado em algumas áreas por muito tempo, né? Você fez o seu melhor, orou,
acreditou, não é? Lutou, mas nada mudou. E hoje se sente preso como se nunca fosse acontecer. E Deus hoje está dizendo para você a mesma coisa que disse para eles. Você já rodeou essa montanha por tempo demais. Ele está prestes a fazer algo novo na tua vida, algo que você nunca viu, mas você precisa fazer a sua parte e adotar uma nova mentalidade. Ei, chega de eu nunca vou sair desse problema, os obstáculos são grandes demais, chega de eu nunca vou avançar, eu nunca vou vencer esse vício, nunca vou encontrar a pessoa certa. Ei, por favor, não deixe esse odre velho te manter fora da sua terra prometida. Não existe nada mais poderoso do que uma mente transformada, sabe? Você pode trocar de emprego, trocar de relacionamento, mudar o visual. O calendário pode também mudar. A gente entrar no novo ano, mas se o seu jeito de pensar continuar o mesmo, nada vai ser diferente. Então, por favor, mude agora a tua mentalidade. Saia desses círculos que têm te segurado. Tenha uma nova perspectiva. Deus hoje está colocando um ponto final no que te restringiu. Chega de andar em círculos. Chega de ver a terra prometida de longe e não experimentar. Eu creio, declaro, decreto e profetizo que você está prestes a entrar na sua terra prometida. E vai ser bem melhor do que você imagina. Você vai viver em casas que você não construiu. Provará de uvas que você não plantou. Você verá promessas que você até desistiu se cumprindo em sua vida. Sonhos que pareciam impossíveis acontecendo. Por isso, livre-se dessa velha forma de pensar. Quando você entra em concordância com Deus, os anjos entram em ação. Milagres são colocados em movimento. Curas, viradas, sabor começam a te procurar. Então, meu desafio hoje é: não deixe uma mentalidade de copo te impedir de viver uma vida abundante. O que Deus tem para você, meu irmão ou minha irmã, não cabe no copo. Então, jogue fora as expectativas baixas. Pare de inventar desculpas para se conformar onde você está. Você já rodeou essa montanha por tempo demais. Se você se livrar desse copo, eu creio e declaro que, assim como aquele homem aleijado, você está prestes a ver Deus fazer algo fora do comum em sua vida. Não apenas algumas moedinhas para te sustentar, mas pernas novas para você correr. Como a viúva, provisão sobrenatural. Como israelitas, o que te segurava está sendo quebrado. Você está prestes a entrar na sua terra prometida e ver a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Deus Pai Todo-Poderoso, que palavra, Senhor, que direcionamento. Que essa pessoa daqui para frente obtenha uma nova mentalidade e que viva de fato e verdade. 2026 de fartura, de abundância, de prosperidade em todas as áreas, de sonhos realizados. Que ela, a partir de hoje, passe a acreditar em Ti para bênçãos maiores. Expanda a mente dessa pessoa, alongue a fé dessa pessoa, Deus, para que ela viva de hoje em diante milagres e o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus, aleluia! Eu quero que você de verdade fique na expectativa de ser atingido durante todo esse novo ano pela bondade divina e alcançado pelos favores de Deus constantemente. Amém? Receba agora esse abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Que você tenha um 2026 de bênçãos, de milagres, de fartura, abundância e de vitórias. E diga comigo, 2026 será o ano da virada de Deus em minha vida. Que Deus te abençoe.